Agora, a questão é a Páscoa. Nos dias de hoje, agora a questão que preocupa a todos é a Páscoa. Sim. Devemos entender o que é a Páscoa. A Páscoa é a passagem do povo de Israel que estava no Egito para a terra que o Senhor prometera a Abraão, a Moisés, quando Moisés guiava aquele povo. Então, nas 10 pragas faltava a última. Já tivera acontecido 9, faltava a última, que era a morte de cada primogênito do povo que estava do povo egípcio. A partir do mais rico até o mais pobre, todos poderiam perder o seu primogênito, o seu primeiro filho. A partir dali, então, Deus mostra que vocês vão celebrar hoje, vão matar um animal, um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, que era grande ilustração, grande simbologia de Cristo. Que vocês também poderiam preparar pães sem fermento, que o pão sem fermento simboliza um corpo sem pecado. Então aquele povo tinha que preparar isso. Aquele povo tinha que preparar para a refeição. E o sangue ser colocado na porta do povo de Israel, para que quando o anjo passasse não ferisse nenhum israelita, mas simplesmente ferisse o povo egípcio. Então, Deus mostra para o povo, falando com Moisés, que isso seria um memorial, que segundo o calendário hebreu, naquela altura, eles celebravam a Páscoa no primeiro mês do ano, no dia 14, celebrava-se a Páscoa. Êxodo 12:6. Agora, o Senhor ordena para que isso fosse ensinado nas gerações vindouras, para que saibam o que é a Páscoa. No dia em que os filhos do povo israelita celebrassem a Páscoa, eles poderiam saber que a Páscoa significa passagem, que a Páscoa significa libertação. Então a Páscoa passa a ser um memorial para Israel. Qual memorial? Um memorial que Deus tirou o povo do cativeiro 430 anos depois. O Rei da Glória ouviu o clamor daquele povo, então mandou um mensageiro, mandou um profeta, que é Moisés, para libertar aquele povo. Então é a razão que Israel de sangue celebra a Páscoa como memorial, que o Senhor lhes libertou, que o Senhor lhes tirou do Egito para a terra prometida. Oh, nos dias de hoje, Cristo ensina, Cristo mostra, depois de ter comido, depois de ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos, então Cristo deu um pão, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vós, comei dele. E Cristo pega o vinho e dá aos seus discípulos, diz que este é o meu sangue, este é o meu cálice que será derramado. Aquele sangue estava a simbolizar nova aliança, e aquele pão, seu corpo sem pecado. Aquele pão sem fermento estava a simbolizar um Cristo sem pecado. Então Cristo estava a ensinar para o povo que de hoje em diante vocês já não vão mais celebrar a Páscoa segundo a lei do povo de Israel, segundo a lei mosaica, mas desde hoje em diante, todavia vocês vão ceiar, todavia vocês vão partilhar da ceia como memorial. Memorial de quê? O memorial da vida para a morte, um memorial da morte para a ressurreição, um memorial das trevas para a luz. Por isso, todavia, que agora em Cristo Jesus, Cristo é a nossa Páscoa, nós já não precisamos mais de celebrar Páscoa segundo a lei, mas toda vez que nós nos reunimos para partir do pão, beber do seu cálice, simboliza a morte e ressurreição de Cristo. Já não há Páscoa para nós.
Nossa Páscoa agora é Cristo, já não há Páscoa. Como? Todavia, quem não comer desse corpo, não beber desse sangue, não entrará no reino de Deus. O que é que Cristo estava a ensinar no livro de João 6? Jesus estava a ensinar que se alguém não morrer e não ser nova criatura, de modo algum entrará no reino de Deus. Como? O que é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Cristo estava a mostrar é quem está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. O que Cristo estava ilustrando na ceia, quando partiu o pão, quando tomou o cálice, ele estava a ilustrar nova aliança. Cristo estava ensinando naquele cenário que aquilo é como se fosse a morte e a ressurreição. Por isso, todavia em que nós sentarmos para cear, é o memorial, é a lembrança da morte de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Já não é preciso levar mais um cordeiro de um ano, já não é preciso levar mais um cabrito, já não é preciso mais nada. Mas Cristo é a nossa Páscoa. Não te preocupe com a Páscoa. Não te preocupe com o suposto ovo que colocam. Não te preocupes agora com as coisas religiosas, com os rituais demoníacos, com os rituais satânicos. Mas, todavia que você vai ceando, você está a celebrar o memorial, você está a lembrar a morte e ressurreição de Cristo. Então, Israel de sangue celebra a Páscoa como retirada do Egito para a terra prometida. Nós celebramos a ceia como memorial da morte para a vida. Esse agora é o grande memorial. Por isso o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei na noite em que Cristo poderia ser crucificado. Nota, o apóstolo Paulo não estava entre os 12 para cear. O que é que ele recebeu? Ele recebeu a vida, ele recebeu a salvação, ele recebeu a regeneração, ele recebeu o batismo, ele recebeu a salvação em Cristo Jesus, e nós também recebemos do Senhor, e assim também vos entregamos o que? O Evangelho, vos entregamos a cruz de Cristo, para que em nós a tua morte, mas em vós a vida. A Páscoa era o memorial que o povo estava no Egito 430 anos, por isso Páscoa significa passagem, e ceia, memorial, lembrança da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, ceia, adora o Senhor, exalta o Senhor, aleluia, glórias, louvado seja a Deus.